Olá, está começando mais um FEComércio Orienta. Bom, a inteligência artificial está mudando a forma como empresas se comunicam, vendem, atendem clientes e tomam decisões. Mas diante de tantas novidades, muitos empresários ainda se perguntam por onde começar e como transformar inovação em resultado. Bom, para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje a Isabelle Gonçalves Luzia, que é especialista em experiência humana, inovação e inteligência artificial, e a Kelly Carvalho, que é assessora econômica da FEComércio São Paulo. Sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme recebê-las aqui. Este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Para saber fazer, é preciso experimentar. Então faça, desfaça, refaça, mas principalmente se satisfaça. Quer fazer? Senac. Acesse sp.senac.br. Isabelle, vamos começar então com você a nossa conversa. A inteligência artificial, a automação, transformação digital, elas já estão presentes em praticamente todas as discussões empresariais, né? Fazem parte do cotidiano. E mais para quem ainda está começando nesse universo, ainda não se familiarizou, tem receio, principalmente para os pequenos negócios que nos acompanham, qual que é a dica primordial que você daria para quem está começando e ainda não tem intimidade com toda essa linguagem? Obrigada, quero agradecer aqui o espaço, né, para troca de saberes aqui. E eu sempre gosto de fazer um paralelo, porque às vezes a gente trata as inovações como se fosse um evento único. Mas, na verdade, ao longo da nossa história, tivemos várias inovações, né? Então, se a gente pega lá, evolução lá atrás, energia elétrica já trouxe o mesmo questionamento, as mesmas inseguranças do que a gente questiona hoje a IA. Uma mais recente, que eu acho que vai ser mais próxima para fazer um paralelo, é a internet. Hoje ninguém fala, usei a internet hoje. As pessoas só utilizam no dia a dia e elas foram achando ferramentas, formatos, o que fazia sentido. Então, mais do que pegar todo o hype da IA, tudo que se descreve, é entender o que ela pode te beneficiar num momento muito pequeno do seu dia a dia, numa situação muito ali, às vezes natural. Nossa, deixa eu testar. Eu faria com Excel, eu faria com PowerPoint, de repente eu iria acessar algo na internet. Como que vai ser o resultado dessa mesma atividade pela IA? E aí você começa testando individualmente, você começa testando por área e você vai ampliando. Não adianta a gente pensar na ferramenta para fazer a mudança. A gente precisa ter a dor e testar para ver se ela se encaixa. E isso em qualquer cenário, gente. E aí eu vou trazer uma referência externa, né? Minha mãe, uma idosa, que hoje ela teve uma situação que eu expliquei para ela. Vamos perguntar para a IA o que ela acha? E ela falou assim: a IA entendeu mais do que o serviço que eu fui procurar. A partir dali, ela teve um clique e mudou ali o mindset dela. Então comece pequeno, comece com uma dúvida, comece com uma atividade, comece testando uma hipótese, às vezes do seu dia a dia, porque se você aprende no seu dia a dia, você começa a ganhar confiança, você também vai conseguir aplicar na sua empresa. E aí, cada um somando esses pequenos vocabulários, uma hora vai falar assim, nossa, eu acho que aqui, além da gente ir pelo caminho comum, do software comum ou da ferramenta comum que teríamos aplicado aqui, por que a gente não traça a hipótese da inteligência artificial? Então comece pela dor, comece pela necessidade, não, nunca pelo hype da ferramenta. Faz sentido? Não, com certeza, e aos poucos vai ganhando confiança, né, intimidade ali, se tornando íntimo da ferramenta e começa a utilizá-la em vários âmbitos da vida, né? Exatamente. Queria te ouvir também sobre isso, Kelly, mas especialmente para o setor de serviços, né, que hoje tem o nosso foco aqui hoje da nossa conversa. Por que que essa ferramenta e principalmente esse tema deixou de ser só uma tendência e se tornou uma questão de competitividade, né? Bem de novo. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Bom, hoje é impossível a gente, desatrelar a questão da transformação digital com a própria inovação, né. Nós temos hoje os consumidores muito bem informados, em especial no setor de serviços, é muito observado isso. Então ele é muito mais informado, mais exigente, ele tem muito mais acesso às informações e, claro, ele busca uma boa experiência de compra. Por outro lado, as empresas, né, quando a gente fala em termos de transformação digital das empresas, hoje nós vivenciamos um cenário de juros muito elevados, difícil acesso ao crédito, a gente tem uma série
série de questões relacionadas a aumento de custos, alta rotatividade. Então, a transformação digital, ela vem de uma forma a aumentar a competitividade dessas empresas na medida que você consegue ajustar os seus processos usando a tecnologia, mas veja bem, não a tecnologia direto. Primeiramente, é muito importante que o empresário ele faça um diagnóstico interno da sua empresa, não só implementar a tecnologia diretamente, mas sim fazer um diagnóstico e ver qual o melhor processo para ele, para inclusive melhorar em termos de produtividade, melhorar em termos, por exemplo, a questão da produtividade é exatamente a questão da alta rotatividade, por que não colocar aquele determinado funcionário numa outra área da empresa no qual ele possa ser, né, mais produtivo em termos da empresa. Também buscar conhecer melhor o seu cliente. Então, através de uma IA, é possível nós identificarmos o cadastro, as informações, o perfil daquele consumidor e ajustar o seu produto que é ofertado ali no setor de serviços. Então, é extremamente importante e hoje a competitividade faz toda a diferença para essas empresas. Quem não usa está fora desse sistema. Fica para trás, né? Isabelle, pegando esse gancho que a Kelly coloca, porque ela fala sobre a questão do diagnóstico e também da experiência, né, do consumidor, que deixou de ser um diferencial e também passou a ser uma expectativa básica, né, de quem consome. Então, eu queria que você nos falasse o que mudou no comportamento do consumidor, especialmente nessa questão da experiência, que é tão buscada, né? Durante muitos anos, seja no setor de serviço ou outros, a gente estava muito acostumado a desenhar uma demanda e aplicar. Hoje, a comunicação, por exemplo, ela já não é mais só de uma via, né, ela sempre tem o vai e volta desse cliente. A rede social, onde ele busca informação, já não é mais linear, a gente convive com muitas gerações ao mesmo tempo, né, então se a gente pega o ambiente do trabalho, né, foi bem citado aqui, olhar para esse funcionário, a gente tem aquele jovem que já nasceu na era digital, versus uma pessoa que conhecia o ambiente analógico, né. Então, todas essas questões a gente precisa entender que compõem a experiência humana. Hoje o humano ele é mais complexo, e não porque antes não tinha camadas, mas é que agora tem tantos adventos, tantas inserções, é como se a gente vivesse uma inovação e uma revolução por dia, né. A IA, daqui a pouco uma outra ferramenta, a IoT, a gente começa a compor muitos elementos, e essas gerações elas precisam ser cuidadas desta forma. Então o que eu diria da experiência humana e serviço é: para quem você está desenhando e por quê? Se você conseguir responder essas 2 perguntas, o restante ao longo do processo, ao longo da sua jornada, você vai ter KPIs para orientar essa questão. Se a gente olha, por exemplo, para alguns dados, né, ao longo para o futuro, a gente está hoje ainda discutindo o omnichannel, então como você está em vários canais, em várias redes sociais, como fazer pagamentos de diversas formas, e gente, está nascendo desde 2025 a geração beta. Vão ser pessoas que na vida adulta não vão lembrar do mundo sem inteligência artificial. Olha que loucura. Então, quando a gente fala do B2B, a gente ainda está discutindo omnicanalidade, quando já tem uma geração que, como assim, não tem offline e online, e a gente já está convivendo com a geração que não é nem nada disso, é realidade virtual. Então, a gente precisa acelerar e entender que o ponto de partida, como você bem colocou, é sempre o humano e as características que ele carrega ao longo da tua vida. Omnicanalidade, IA, IoT, vamos ver o que essa próxima geração vai ter para nos ensinar, né? Tenho certeza que a gente vai aprender muita Não, coisa. com certeza, é muito impactante pensar nisso, né? Nessa convivência de várias gerações. O que é muito importante também, a gente vê o atual cenário do mercado de Com trabalho que nós certeza, temos, né. Hoje bem aqui na lembrado. Fecomércio a gente vem trabalhando muito a pauta de redução de jornada, redução de escala de trabalho, né, e isso vai exigir cada vez mais o quê? A produtividade das empresas, né, o aumento de produtividade, porque a gente vai ter esse cenário sem aumento de produtividade, então as empresas elas vão ter que ajustar suas operações. Então, o processo de transformação digital ele entra nessa forma, diante de uma medida como essa, por exemplo, como digamos assim, fundamental, uma forma de tentar minimizar os impactos negativos que a gente possa ter com essas medidas, de forma a otimizar e tentar aumentar a produtividade das empresas. Claro que esse é um processo que é feito gradativamente, né, mas é uma realidade que a gente tem que considerar para os próximos meses, dependendo do que vier à frente. Não, com certeza. Aproveitando que você está com a palavra, eu queria que você comentasse também como toda essa mudança que a gente está falando aqui de comportamento, né, tem impactado os negócios, principalmente no setor de serviços, independentemente do porte, do segmento, como que isso tudo afeta, né, essa área, esse segmento.
Sim, é exatamente isso, a questão da competitividade entre empresas. Antes nós falávamos apenas da competitividade entre grandes empresas, e hoje nós envolvemos os pequenos negócios do setor de serviços, inclusive, que vem aí, tendo como seu concorrente até mesmo uma plataforma digital. Então, apenas a um clique, a gente consegue ter aí esse serviço que é prestado, né, em determinado setor, segmento da atividade de serviço, mas a gente tem a própria internet, as redes sociais que vêm aí a corroborar, né, essa preocupação de se manter a competitividade. Por outro lado, nós temos os consumidores que têm esse perfil novo, que estão mais, conectados, né, e que avaliam preços. Veja bem, então hoje não somente essa questão do preço, mas avalia preços, avalia a reputação do negócio, consulta as avaliações que tem nas redes, no Google, enfim, a avaliação da empresa, até mesmo, o que essa empresa ela defende, até mesmo em termos de sustentabilidade. Então, assim, tudo muito conectado, tudo através de uma transformação digital. E isso exige aqui, sim, que as empresas elas utilizem dados. Então, dados através de uma coleta, através do uso de uma inteligência artificial, né, para poder compreender aí quem é o perfil desse cliente, desse consumidor. Então, isso é fundamental nesse momento e oferecer aí, digamos que jornadas de compras mais fluidas, digamos assim, para os consumidores, né, mais simples e mais eficientes. Quando a gente fala de omnichannel, por exemplo, é a própria questão da integração de canais, não somente o estabelecimento físico, mas também o estabelecimento digital, né, ter ali, um processo de compras que ele ocorre de forma muito fluida. O consumidor ele decide se ele quer comprar, fazer uma assinatura recorrente, por exemplo, no setor de serviços, de um produto que ele usa mensalmente, faz uma assinatura com um preço diferenciado, por exemplo, e vai até o estabelecimento, né, realizar o seu serviço todo mês, mas com desconto que ele já é assinante daquele serviço, por exemplo. Então existe uma série de oportunidades que nós temos aí que potencializam, né, a competitividade, em especial do pequeno negócio, diante desse novo perfil aqui que nós temos do consumidor. Com jornadas mais interligadas, mais fluidas, fazendo mais sentido, né, para o Exatamente. consumidor. Hoje, quem está fora do digital, como bem mencionei, está fora do mercado, perde competitividade e perde competitividade para a própria loja que está ao lado dele, do pequeno negócio que está ao lado dele, ou então na própria rede social. Então é muito importante ter essa atenção no momento. Sim, com certeza. Isabelle, ouvindo a Kelly, né, quem está nos acompanhando, especialmente os pequenos negócios, podem pensar que fazer tudo isso, inovar, usar IA, você colocou ali os primeiros passos, mas pode pensar que tudo isso exige grandes investimentos, né, muita formação, muita informação. Que você indica para começar com mudanças mais simples, de baixo custo? E também já aproveitando, quais aplicações também podem trazer ganhos concretos para as empresas? Muito interessante quando ela falava, passou aqui diversas ideias, né? E é muito importante a gente pensar que é uma realidade já colocada, já existe, né? A gente não está lidando agora mais com uma possível inovação. Então, quando você olha para o mundo digital, você ter o seu perfil nas redes sociais. Ah, mas isso vai me gerar uma série de atividades, eu como microempreendedor não posso. Começa às vezes pelo simples. Será que um site bem cuidado, quando eu pesquisar em tua marca e você está lá presente, mesmo que você não tenha uma rede social, com diversos seguidores, com muitas publicações, não precisa, então faz um site bem cuidadoso. Quando ele procurar a sua marca na web, normalmente, se é um serviço, uma necessidade, ele vai ver seu endereço. Está bem descrito ali nas ferramentas do Google, por exemplo, uma foto bacana, um link. Às vezes não é criar um novo ecossistema, é estar inserido onde já existe. Mesmo porque não existem mais fronteiras muito bem estabelecidas. Quando ele for procurar o seu serviço, talvez ele use uma palavra totalmente diferente do que você vende para chegar ao resultado. E você estar presente do seu jeitinho ali, da sua frase, da comunicação, gerando valor, talvez trazendo feedbacks do seu usuário, né, ali da pessoa que procura o seu serviço, já é uma entrega de valor. É marcar, às vezes, a presença, não precisa ser o tempo todo, às vezes, né, existem até brincadeiras de, eu vou trabalhar, eu vou virar um influencer sobre o meu negócio. Faça o mínimo bem feito. Um site.
ali as configurações mínimas de um Google ou outra ferramenta, até o seu próprio WhatsApp, ele vai entrar, você tem uma lojinha virtual muito bonitinha, uma ferramenta bem estabelecida, pronto, o arroz com feijão tá feito, tá pronto. E aí, lá depois, lá na frente, né, principalmente para o microempreendedor, que a gente sabe que tem que fazer escolhas, a gente começa a pensar como o robô vai me encontrar, porque isso vai acontecer mais lá em 2030, a maioria das coisas. Hoje, tudo que você tem que fazer é cuidar do caminho que você faz quase que como cliente, né? Normalmente eu falo com a marca pelo WhatsApp, eu olho os dados ali no ambiente web, é só você cuidar da tua marca. Não, mais do que uma receita de bolo pronto, você também é uma própria referência dessa situação. Eu gosto muito de um pensador, de um estudioso de IA que trabalhou na Microsoft, na China, Ken Fu Lee, e ele fala que tem 4 quadrantes quando a gente fala desse novo mundo. Existe o quadrante que tudo vai poder ser automatizado. E beleza. E aí a gente discute isso depois. Vai ter um quadrante que nada vai poder ser automatizado, que é o que talvez você, como microempreendedor, o serviço está acostumado. Mas existem 2 quadrantes para a gente olhar, que é o que eu posso automatizar, porque eu já quase faço de maneira automática. Eu sou quase um humano robotizado. Se discute-se muito sobre o robô humanizado, mas pouco sobre o humano robotizado. Ah, eu replico várias vezes, eu faço várias vezes essa questão. Provavelmente já tem uma ferramenta que pode te ajudar, até a internet ali já facilitar sua vitrine para você não ficar respondendo as mesmas coisas. E de outro lado, quais são as coisas que eu poderia até automatizar ou colocar na internet, mas eu quero dar um verniz humano? É muito diferente você ir, por exemplo, numa feira, no shopping, se alimentar e ter o totem, e você fazer o pagamento ali rapidamente, ou você ir num resort e ter ali uma pessoa te atendendo, né, desenhando toda a sua jornada, encaminhando. Pensa um pouco nisso. Você não precisa automatizar tudo, você também não precisa fazer tudo ali como você fazia antes. É um pedacinho de cada coisa, um passinho de cada vez. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. E a própria IA, com as perguntas corretas, pode ajudar nesse processo, né? Identificar o que você pode automatizar ou não, né? Fazendo as perguntas corretas, ela consegue ajudar. Hoje, você tem um mentor que leu todos os livros do mundo, que sabe tudo sobre todos os segmentos do mundo na palma da sua mão no seu celular. Basta falar para ele, se comporte como um consultor D, se comporte como um professor D. Claro, gente, IA sempre valide as informações, porque ela busca em qualquer banco de dados, mas ela sabe tudo de todo lugar. Então você já tem um professor na própria palma da sua mão. Você pode pedir para ela ser um especialista do seu segmento, ouvir aqui o nosso podcast, jogar lá e perguntar como eu aplico isso no meu dia a dia, e com certeza, a partir das suas conversas também, ela vai te ajudar e te orientar. Isso vai até potencializar o humano e a pessoa vai sair na frente, com certeza, né? Com esse auxiliar, com esse aliado ali ao lado, né? E Kelly, queria também te ouvir sobre isso, mas aproveitar também para que você comentasse qual que é o risco para as empresas que adiam essa transformação digital ou que imaginam, isso não é para mim, não é para o meu negócio. Qual risco esses negócios, essas empresas correm ao fazer isso? Sim, eu queria somente fazer um complemento aqui, que achei, assim, me abriu os olhos aqui, que é a realidade que a gente tem, inclusive para o pequeno negócio, né? Essa questão da ferramenta, tanto o WhatsApp, né, que a gente tem, e a questão do Google, empresas. Então, hoje, essa questão, como eu falei lá atrás, né, a questão de avaliação da empresa, de reputação do negócio, que às vezes você clica no Google, busca lá uma empresa que faça serviços XYZ, e ele vai te mostrar ali no Google os serviços que tem ao redor da sua região. E você vê a reputação, vê a classificação em números de estrelinhas ali, isso é fundamental, né? E quando a gente fala de IA, né? Hoje nós temos IA para gerar conteúdo para a própria rede social. Hoje nós temos os chatbots,
né. Então a gente tem como também fazer uma análise através das ferramentas de inteligência artificial sobre o perfil do meu consumidor e sobre o que está disponível no mercado, o que esse consumidor ele quer. E o risco, né, qual que é o risco de quem não aderir, não se transformar digitalmente, né, não acessar uma inteligência artificial? É exatamente perder concorrência, perder espaço no mercado, porque as empresas já estão fazendo isso, muitas já estão fazendo há muito tempo. E aí vem todas as ferramentas se aperfeiçoando de tal forma a melhorar a competitividade dessas empresas, a melhorar a produtividade, a melhorar inclusive o seu faturamento. Então, quando você integra sistemas, diminui o número, por exemplo, através de uma IA, o número de tarefas repetitivas de um determinado colaborador da empresa e realoca esse colaborador, por exemplo, em uma atividade que está relacionada diretamente, ao consumidor, ao atendimento ao consumidor, isso é fundamental. Então a gente vê que é importante agregar de forma a não perder espaço, porque perdendo espaço o risco é grande de perder a competitividade. E o consumidor, ele busca conveniência, ele busca canais que possam se conversar entre o físico, entre o digital e a melhor experiência de compra. E isso me lembrou muito uma história. Imagina, gente, hoje a gente está falando de inteligência artificial, mas eu comecei com um projeto de inteligência artificial em 2016. Era quase que assim, Olha, posso te explicar o que é uma uma inteligência vanguarda, já artificial? era. Era. Aí as pessoas, né? Como assim? O que é isso? E aí teve inclusive era um pequeno empresário que ele nos procurou na época e ele falou assim: eu queria muito que todas as perguntas que os meus vendedores fazem aqui, que são muito simples, assim, eu tenho um roteiro, é quase que automático, A, B, C, Y, Z, o robô executasse. Depois que eles preenchessem tudo isso, o cliente respondesse, eu queria gerar o valor para em 5 minutos alguém ligar para ele. Aqui vai estar a força, aqui vai estar o diferencial. E a gente subiu o projeto. Então tinha um roteirinho que todo vendedor fazia igual, então entra a parte de processos. A gente fez a parte repetitiva para o robô. A conversão dele aumentou muito, porque imagina que você fala: preciso de tal serviço. E aí você responde 4 perguntas, em 5 minutos o seu telefone te liga com uma pessoa que sabe o seu dado, que sabe o que acontece e como executa, aí tá a inteligência. Você não tem várias pessoas executando as mesmas atividades num ponto onde não se gera valor. Você condensa e traz essa pessoa para fazer o trabalho de inteligência, que é o que bem você colocou. Né, é saber onde colocar as pessoas e onde a gente fazer transformação digital. É unindo essas 2 forças que a gente de fato chega no resultado. Bom, nossa conversa está caminhando para o fim, mas antes de terminar, eu gostaria, Isabelle, que você comentasse. Você falou agora um pouco sobre isso, mas aprofundar nessa questão, nesse mundo cada vez mais digital, mais conectado, mais automatizado. Quais competências humanas vão ficar cada vez mais valiosas? Tem um relatório que eu gosto muito de acompanhar, gente, que é do Fórum Econômico Mundial, e ele faz a cada 5 anos o futuro do trabalho. Então ele diz que o que daqui 5 anos você precisa cuidar, se antecipar e olhar como habilidade. 5 anos atrás, então, na janela agora 2025, 2026, ele falou que o profissional precisaria saber de inteligência artificial, especialista de IA ia ser o que ia ter ali mais, lacuna, vamos dizer, e dados, que é isso, né, gente? O motor da inteligência artificial, se você não cuida dos dados, nada acontece. No relatório que saiu no ano passado, ele falou que no próximo ciclo a gente precisa cuidar de criatividade, de pensamento estratégico. Porque, gente, tudo que é automatizado, tudo que é possível ser repetitivo, vai ser executado por uma máquina. O que vai nos diferenciar como empreendedores, como profissionais, vão ser as habilidades que nos fazem ser humanos. A empatia, a oportunidade de cruzar 2 dados que estão em contextos totalmente diferentes, é olhar ali para a máquina e fazer o critique. E aí entra um ponto que muitas vezes as pessoas pensam que transformação digital é feito por jovens, na vanguarda. Mas estudos já demonstram que quem viveu no mundo analógico tem muito mais essas habilidades, porque ela teve que executar. Então ela tem muito mais a habilidade de criticar o que vai ser automatizado e ter o pensamento criativo, porque ela tinha que fazer o caminho, do que a nova geração. Então olha que janela maravilhosa, onde a gente tem uma oportunidade de crescer como humano, de usar habilidades que o mundo analógico nos adicionou, vamos dizer, no repertório e reforçar isso para as novas gerações, porque a gente precisa também saber que quem vem, né, nascendo, ela vem lidando com habilidades diferentes. Talvez é a pessoa ali que já nasceu mexendo no celular, mas de repente cruzar os dados e falar, não, peraí, teve um erro aqui, eu vou produzir,
pode ser um momento bem diferencial para o líder ali entrar e falar assim: olha como a gente fazia quando ali era tudo na mão, sabe? Sim, o nosso desafio agora é estimular e valorizar isso também nas novas gerações, né, que não passaram por tudo isso. E a sensibilidade também, acredito, né, que só o humano tem, só o humano sente. É o que vai nos diferenciar, ser mais humanos possíveis, gente. Então, tudo que a gente talvez achava que estava arcaico ou no segundo plano, né? Boas conversas, boas interações, aquela etapa de pensar fora da caixa é o que vai nos diferenciar nos próximos anos, porque a máquina já está fazendo um trabalho que a gente não queria fazer como humano robotizado. Então, vamos deixar para ela e vamos aproveitar e explorar toda a nossa criatividade e todo esse outro lado, né? Humano é o novo luxo, né, Ex criatividade. E Kelly. por isso, Camila, a gente sempre fala muito, né, não é que, a máquina, a tecnologia, a IA vai substituir o funcionário. Pra você na realidade, a gente vai lá no começo aqui, trata-se de uma mudança de cultura da empresa, primeiramente, né, para se adaptar a essa nova tecnologia, se adaptar às inovações, né, e claro, mudando a cultura da empresa, mudando ali aquele costume, digamos, que os funcionários têm na empresa, levando a essa tecnologia, a gente tem aí sim, o humano, bem como você mencionou, o calor humano, digamos assim, e claro, a máquina vai depender também de um funcionário, porque ela também está sujeita a erros. Com certeza. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação de mudança de cultura e implementar isso entre os colaboradores. É importante de se atualizar, de mostrar essa nova realidade, né, e que sim, a gente tende aí a ser cada vez mais inovador e isso só vai gerar resultados positivos para a empresa e para o próprio colaborador. Sim, porque ela ainda não produz sozinha, né, ela precisa ali do humano para dar o start. Bom, para a gente encerrar, agora sim, queria ouvir das 2 uma última, resposta para o empresário ou empresária que está nos acompanhando, nos assistindo, e precisa dar um único passo. Você começou falando sobre isso, mas queria voltar. Um único passo em direção à inovação, qual seria, Isabelle? Hoje, qual é a maior dor da sua operação? Qual é o maior indicador ali que você tem dificuldade? Para um momento para olhar para isso de maneira criativa. O que significa? Não são as respostas prontas, não são os caminhos comuns. Pega e separa. E a gente precisa separar esse tempo, tá, de run change, porque senão a gente só fica ali no dia a dia, correndo, olhando para o que tá pegando fogo. Separa uma tarde e olha para aquele problema, chama pessoas né, chama ali seu time com pessoas diferentes, quanto mais diferente melhor, tá? Se de repente você tem um profissional ali que tem um doutorado ou uma pessoa que é super formada e uma pessoa que é do dia a dia ali, né, pessoa, vamos dizer, comum, coloca os 2 para discutir esse problema com você ali no meio. Eu tenho certeza que é esse momento que a inovação vai acontecer, gente. E é importante, às vezes a gente pensa em inovação só como tecnológica, né, mas a maior inovação está aqui. É o pensamento de fazer caminhos diferentes através da expertise de quem está na mesa. Então, para um tempo, olha para uma dor, porque, gente, inovar por inovar, vou inovar, vou trazer IA por trazer IA. Não, aí você não vai para frente com um mindset de inovação. Traz uma dor real, traz gente diferente para sua mesa, traz um tempo que vamos sair do calor e pensar fora da caixa, e aí você vai mapear diversas ideias. Separa ali o que é mais rápido de aplicar, não vai para a ideia mais linda, para o que é mais luxuoso, não, vai para o mais simples. Ah, é trocar a forma que a gente fala da empresa, é trocar uma frase em algum lugar, é a gente ter um fórum. O mais simples, o que dá para você aplicar no dia seguinte. E aí você começa com um pensamento inovador. Gente, inovação não pode, não deve ser artigo de luxo. Inovação incremental é o que faz cada empresa e cada pessoa crescer no seu ritmo. Faz sentido? Excelente, com certeza, criatividade de novo, né, sendo estimulada e valorizada. Kelly? Eu vou na mesma linha que a Isabelle, eu acho que é muito importante a gente saber, a empresa, o empresário saber mapear os seus processos internos, poder identificar quais são as principais dores do consumidor e os gargalos que ele tem no dia a dia antes de implementar uma inovação, né. Diante desses dados, é como bem a Isabelle mencionou, fica ali o dia todo estudando a empresa, ver aonde se encaixa a tecnologia, o que que precisa ser ajustado e pensar em qual tecnologia seria mais adequada. E para o pequeno negócio, em especial no setor de serviços, não há necessidade de pensar em grandes tecnologias, grandes investimentos. Muita gente pensa: olha, eu vou inovar, eu vou criar aqui, eu vou implementar uma ferramenta XYZ que vai abordar tudo de uma vez. Não, existem ferramentas, até mesmo gratuitas,
que esse empresário ele pode adotar, ou a baixo custo, que esse empresário ele pode usar, implementar dentro da sua empresa e de forma aí a ganhar, né, visibilidade no mercado. É isso que o consumidor busca. Ele te encontra hoje um consumidor te encontra hoje de uma forma muito mais inovadora, com acesso à informação, com boa reputação. Então, que tal identificar, mapear a sua empresa nesse momento, identificar os gargalos e conhecer o seu consumidor através de uma inteligência artificial? Isso faz toda a diferença e a baixo custo. Isso faz toda a diferença para o negócio. Excelente. Bom, conversa boa passa rápido, né? Foi uma delícia ouvir vocês nesta mesa feminina. Muito boa troca, agradeço demais pela participação, Isabelle, Kelly, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até o próximo Fê Comércio Orienta. Tchau!